Caríssimos irmãos, encarnados ou desencarnados, como sempre para nós, é uma alegria muito grande estar aqui no Sebastião Marte e pedimos novamente a Deus, a Jesus, que nos auxilie e nos ampare nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos sentimentos, para que todos nós juntos possamos retornar aos nossos lares mais esperançosos, mais felizes e mais tranquilos quanto à vida que existe além desta aqui. O tema da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho para que nós possamos sintonizar com o que Jesus disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações sobre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática do perdão e o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante ao bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, meus irmãos, como muitas pessoas procuram várias vezes o centro espírita em busca de socorro, falando: olha, estou num processo obsessivo muito grande, estou sentindo dores, perseguições, enxergo espíritos, ouço espíritos, preciso passar no processo de desobsessão, numa sala, num trabalho mediúnico, eu não aguento mais, estou sofrendo demais essa perseguição. Aí vem o Evangelho, vem Jesus e nos explica que não existe obsessão unilateral. Resumindo o assunto, é isso: não existe uma obsessão de um espírito que, sem nenhum vínculo conosco, sem nenhuma dívida para conosco, de nós para com ele, vem atrás de nós cobrar alguma coisa, nos perseguir, nos acompanhar durante o sono, durante a vigília. Existe um vínculo do passado entre nós. Vínculo esse dificílimo de desatar, porque são várias e várias encarnações que nós viemos errando. Por isso que eles vêm nos cobrar. Então nós temos que ter em mente isso: não existe obsessão unilateral. Ninguém manda nada para ninguém. Olha, fulano fez um trabalho para mim que veio. Não existe isso. Existem compromissos nossos com espíritos, amigos e inimigos, que se tornaram amigos, que viraram inimigos, e outras encarnações que vêm nos cobrar. Vem e cobra, tem o direito deles. Pois nós cometemos vários erros em outras encarnações, com muitas pessoas. Relembrando um pouquinho da história aqui, quantos de nós não eram os portugueses, os espanhóis, os holandeses, que trouxeram os escravos amarrados para cá, nas caravelas, desfazendo famílias lá na África, tirando os pais, os filhos, amordaçando, acorrentando, colocando no navio. Muitos deles não resistiam à viagem, morriam dentro do navio, chegavam aqui já mortos. O que nós achamos que esses espíritos pensam de nós? Que hoje estamos aqui no Brasil, nascemos nessa terra maravilhosa, mas vivemos nessa época
fizemos muitas maldades com esses espíritos que não conseguiram reencarnar, estão aí no plano espiritual, procurando aquelas pessoas que fizeram deles vítimas. O que é que nós podemos achar que eles estão pensando de nós? Eles vêm nos cobrar, são eles, não é diferente. E o ciclo continua, porque muitas vezes eles reencarnam, aí nós morremos, vemos que eles fizeram muito mal a nós, aí vamos obsediá-los. E fica esse ciclo vicioso, uma hora está um aqui, outra hora está um lá. Não acaba nunca esse ódio, porque não existe o perdão. Não existe o perdão sincero, do fundo da alma, do fundo dos corações, das pessoas, dos espíritos, que infelizmente não conseguem lutar contra esse mal que corrói muitos corações, que é a ambição, o egoísmo, o orgulho, principalmente, e a vaidade, que não deixa as pessoas perdoarem os seus inimigos. Por isso que no Pai Nosso nós temos lá: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, né? O Pai Nosso não tem isso? Perdoa-nos, Pai, assim como nós deveríamos perdoar os nossos inimigos. Só que nós não conseguimos perdoar nem aqui no encarnado. Às vezes nós brigamos em família, brigamos no trabalho, brigamos na rua, não conseguimos esquecer aquela ofensa, ficamos guardando aquilo, relutando, remoendo, encarnados. Imagina seres como muitos deles que existiram aqui na história do mundo e do Brasil principalmente, que nós invadimos o Paraguai, não é? Nessa invasão do Brasil no Paraguai morreram nada mais, nada menos que 300 mil pessoas. Uma guerra que nós sabemos que não existe motivo nenhum para você começar a inflamar uma guerra. Muitos espíritos desses têm ódio dos brasileiros, que nós vivemos em outras vidas, em outros lugares. E estamos aqui novamente para resgatar esse passado. Mas muitos deles não nos perdoam. Vêm atrás cobrar: por que você reencarnou e eu não? Começa essa briguinha, esse interesse. As pessoas que cometem aborto, por exemplo, impedem a vida no início da gestação. Há um trabalho gigantesco da espiritualidade de fazer uma pessoa reencarnar. Chama-se o casal, chama-se o pai e a mãe: olha, esse espírito vai encarnar através de vocês, ele vai voltar, vocês aceitam? Aceitamos. Aí no meio da gestação, os dois decidem por algum motivo: não, vamos abortar porque nós não temos condição de cuidar, não temos dinheiro, não somos casados, e etc, etc, etc. Abortam a criança. O que nós achamos que aquele espírito que está há alguns séculos tentando reencarnar foi arrancado do ventre da mãe que aceitou que ele viria? O que ele vai pensar daquela mãe e daquele pai que optaram por ele ser abortado? O que vocês acham que acontece? Ele vai ajoelhar, agradecer: ah, meu Deus, obrigado por eu ter desencarnado, ser arrancado do ventre com aquelas máquinas que destroçam, parece uma máquina de moer carne, o espírito sai todo moído de dentro do corpo da mãe. Quem já viu, quem não viu ainda pode ver. O que esse espírito vai achar de uma pessoa que fez isso com ele? Então, meus irmãos, são fatos e situações que fazem os nossos inimigos desencarnados vir atrás da gente. Ah, mas eu não fiz isso agora. Não fez agora, mas em outra vida fez. Por isso que eles vêm. E como é que a gente se livra? Qual é o antídoto para a gente amenizar um pouco e se tornar amigo desses nossos inimigos desencarnados? A caridade. Fazer o bem. Sair em busca dos menos favorecidos, ajudar a quem precisa, mas de coração. Doar de você. Não é só fazer um cheque, preencher, encher um saco de dinheiro e dar na instituição e nem ficar perto de quem vai receber, não. Tem que doar com amor, com sinceridade de sentimento. Porque doar dinheiro é fácil, doar matéria é fácil. Agora, doar de si, do seu coração, sincero, para o próximo, não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil, não. Ficar sentado lá no Las Velhinho 2 horas ouvindo o idoso contar a história, a mesma história, 2 horas, não é fácil, mas é gratificante. Que você se coloca no lugar dele. Imagina se eu tivesse aqui, rejeitado por meus parentes, e não tivesse ninguém para me conversar. Se viesse alguém aqui ouvir o que eu estou contando a história, eu gostaria que esse alguém ficasse me ouvindo. Eu contar um monte de coisa que às vezes não vale muito a pena a gente ouvir, mas
É uma caridade de ficar só ouvindo o que eles estão contando. Não precisa falar nada, nem fazer nada, só ouvindo. Então, meus irmãos, fazer a caridade é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Tem, claro, toda a razão de ser você juntar, fazer um monte de movimentos, vamos ajudar os próximos, vamos fazer um monte de coisa, mas no seu íntimo, o que você está fazendo para se melhorar, para ser uma pessoa melhor, para conseguir convencer o seu inimigo espiritual a falar assim, ó, ele mudou, ele está mudando, no interior dele ele está mudando. Eu estou aprendendo com o exemplo que ele está fazendo aqui na terra, então eu vou me melhorar com o exemplo dele, do encarnado. E às vezes o nosso proceder muda a opinião dos nossos inimigos desencarnados, porque o que nossos inimigos são amigos traídos de outras encarnações. Foram amigos nossos, pessoas, pais, mães, filhos, mulheres, que nós traímos. Por isso que eles ficam com esse ódio e são chamados de inimigos desencarnados. Mas todos eles são nossos amigos. Pode procurar todo mundo, qualquer um, qualquer história. Os nossos inimigos do passado são antigos amores, antigas pessoas que nós decepcionamos. E eles ficam muito chateados, muito magoados e vêm atrás da gente. Certa feita, num trabalho mediúnico, um casal estava próximo já do matrimônio, veio no trabalho, ó, eu queria ajuda, que nós estamos passando muito mal, a gente acha que tem muito inimigo desencarnado e nós estamos sofrendo muito, não conseguimos dormir direito, está se aproximando do casamento. Mas tá bom, vamos fazer uma vibração aqui. O casal sentou no trabalho, foi feito o trabalho, eles saíram, não ouviram a situação, graças a Deus, sai, toma o passe e sai. E veio o quadro. Tinha uma noiva em espírito, só o esqueleto, com o vestido de noiva. Fala assim, ele me deixou no altar e eu não perdoo, vou fazer ele separar antes de casar. Imagine a cena, um esqueleto, de vestido e véu, grinaldo de noiva. Dura, em pé, requerendo aquele noivo que estava ali que ia casar. Está errada ela? É um direito que ela tem. Ah, mas ela tem que perdoar? Sim. E ele? Então, meus irmãos, tudo o que acontece, essas obsessões que as pessoas reclamam muito, estou no processo obsessivo, pare, pense, ore, peça perdão ao seu inimigo que você acha que está do seu lado. Olha, meu irmão, eu não sei o que eu fiz, não sei, graças a Deus eu não lembro, mas me perdoe o que eu fiz a você, do fundo da minha alma. Me ajude a melhorar, que eu quero ser uma pessoa melhor. Não cometer o mesmo erro que eu cometi com você em outra vida. Converse com ele em pensamento, durante a oração, que nós vamos fazer esse quadro mudar. E muitas das vezes eles ficam nossos amigos, voltam a ser aquele amigo nosso do passado. Então não é para ter medo de inimigo, nem o processo obsessivo, não. Tem processos dificílimos até de subjugação. O espírito toma todos os centros nervosos da pessoa e manipula ela como um boneco. Porque há sintonia. O espírito vem, começa o processo, o encarnado não se policia, não toma conta da sua faixa vibratória e cai, deixa-se totalmente ser levado pelo aquele amigo, aquele inimigo, domar todos os seus centros nervosos e fazer dele um boneco. Existe sim, infelizmente existe, mas é a sintonia. Então nós não devemos ficar assustados, nem desesperados, e sim gratos a Deus por nossos inimigos estarem do nosso lado, nos cobrando o que nós fizemos. Porque essa cobrança vai fazer com que nós comecemos a pensar qual o caminho que eu estou tomando hoje para não cometer os mesmos erros que eu já cometi em algumas outras encarnações, de não angariar mais inimigos. Às vezes você se livra de um, mas angaria um monte. Existem inimigos encarnados que vibram e têm obsessão de encarnado para encarnado também. Não é só de desencarnado, não. Tem a obsessão também inversa. Às vezes o espírito chega no trabalho mediúnico e fala, eu já tinha até largado ele, mas ele me chamou de novo. Olha só, o espírito, através de um trabalho de obsessão, larga, solta o encarnado e vai tentar evoluir. O encarnado começa a fazer um monte de besteira novamente, um monte de erros, e aquela faixa vibratória atrai aquele antigo inimigo que já tinha desligado dele. Ele, olha, ele me chamou e voltei. A culpa de quem? Do encarnado. De nós encarnados que
várias vezes deixamos a nossa faixa vibratória em desequilíbrio e damos essa guarita para aqueles nossos inimigos ficarem ao nosso lado. Então, meus irmãos, obras maravilhosas nós temos, livros que contam várias histórias, nós temos centenas, que mostram como existem situações que nós poderíamos evitar, poderíamos trabalhar para não acontecer de criarmos novos vínculos com pessoas que estão hoje ao nosso lado, que ao desencarnar vão se tornar inimigos desencarnados, obsessores. Por exemplo, no livro Herdeiros do Novo Mundo, um livro muito interessante, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito de Lúcio, uma série muito interessante, fala sobre o que vai acontecer com as pessoas no planeta hoje. Está sendo feito um expurgo há muito tempo, está se acelerando esse expurgo. E esses inimigos, nossos desencarnados, e nós, se nós não mudarmos o nosso sentimento, não vamos permanecer no planeta. Então, se eu quero permanecer no planeta, se eu quero melhorar, se eu quero ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais benevolente, mais manso, mais humilde, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Porque os desencarnados também precisam aprender conosco a se modificar. E o nosso exemplo é o melhor caminho para que eles possam se tornar melhores. Por exemplo, uma das histórias que esse livro conta é de um rapaz casado, pai de 2 filhos, gerente de uma empresa, uma grande empresa em São Paulo, de nome Alceu, que estava num processo obsessivo muito grande, com os inimigos desencarnados atrás dele. Pediu a um amigo que era espírita chamado Peixoto: me leva no centro, que eu estou com um processo obsessivo muito grande, não consigo dormir, minha vida está um inferno, estão me desequilibrando muito, estou perdendo tudo, a empresa está indo à falência. Alceu, Peixoto, amigo dele, levou para o centro, fizeram um trabalho de obsessão. Olha como é que Deus é bom, e mostra para a gente o caminho que nós trilhamos. O Peixoto não sabia o que ia acontecer, a espiritualidade já estava pronta, todo o amparato preparado para fazer aquele entendimento entre as duas almas. Esse médium Peixoto incorporou um espírito de quem? De um ex-gerente da empresa, chamado Gonçalves. Esse gerente tirou umas férias de 3 meses. O que aconteceu? Foi para a Europa, viajou o mundo inteiro e falou: olha, Alceu, você vai ficar com a empresa aqui, deu procuração para ele, tome conta que eu vou descansar uns 3 meses aí fora do país. Quando eu voltar, retorno ao trabalho. O que o Alceu fez? Tirou tudo do nome do Gonçalves. Tudo, só tudo. Pegou a empresa, tomou a empresa do seu Gonçalves. Quando o seu Gonçalves voltou, quis reaver a empresa, não tinha mais direito a nada. Como ele entrou na justiça contra o seu gerente, Alceu, para reaver a empresa, o Alceu contratou os bandidos para fazer um sequestro relâmpago, e sequestro seguido de morte, matou ele e a esposa. Ou seja, o gerente que estava aqui foi passear na Europa, deixou na mão de um amigo, toma conta da empresa. Quando voltou, já tinha perdido tudo, ainda foi assassinado, a mando do gerente que ele deixou como braço direito tomando conta da empresa. Isso tudo foi contado no trabalho mediúnico. É ou não é direito daquele obsessor vir atrás e cobrar o que foi feito contra ele? Claro que é. É devido. Tem direito de cobrar, sim. Então, o Alceu, ouvindo aquilo tudo, ninguém sabia dessa história. Ele ficou desesperado. Falei: eu não contei isso para ninguém. Como essas pessoas aqui sabem dessa situação? Eu não contei para ninguém essa situação. Foi dito no trabalho mediúnico. Ele ficou desesperado. Falei: se esse pessoal do centro for na polícia, eu vou ser preso. Mas ninguém fez nada, ninguém falou nada. Simplesmente ele entendeu, perdeu a empresa, perdeu a família, perdeu tudo, porque era devido ao que ele fez de errado. Ele tirou a empresa do cara que confiava nele e a vida dele também. Aí vem uma pessoa no centro: olha, tira esse encosto de mim, esse obsessor de mim, que eu estou sofrendo obsessão.
E foi nessa encarnação que ele fez, não foi em outra. Não foi em outra, foi nessa encarnação. Então são situações que nós vemos diariamente. As pessoas vêm em busca de alívio, sem lembrar o que fizeram ou o que andam fazendo, para se desvincular de processos obsessivos. Tem uma história que eu gosto sempre de contar, aconteceu aqui no nosso centro, aqui na sala, no tempo do Cauê ainda. Uma senhora que vivia reclamando. Que eu estou sentindo muitas dores no meu corpo todo, tem um obsessor atrás de mim, eu não durmo, não como, não faço isso e aquilo. Vamos passar no trabalho. Passa na sala, toma o passe e sai. Passa na sala, toma o passe e sai. O trabalho de desobsessão. Passou 6 vezes no trabalho. Não melhorou. Não parou as dores, não parou nenhum processo dela, continuava sem dormir. Só que o mentor falou, olha, peça essa senhora ela parar de fazer o que ela anda fazendo, o trabalho acabou, ela não precisa vir aqui mais. Se ela parar de fazer o que ela anda fazendo, ela vai melhorar. Só isso. Aí eu trabalhava com o Cauê, vai lá, Nelson, fala com ela. Fui, desci, falei, ela está sentada no banco, falei, senhora, seu trabalho acabou, só não precisa passar mais. Mas eu não melhorei, eu continuo sentindo dor. O seu trabalho acabou, só não precisa vir mais. E o mentor falou para a senhora parar de fazer o que a senhora anda fazendo. Eu falei do jeito que me falaram. E ela saiu xingando, não voltou mais no centro. Quando eu retornei à sala, o mentor falou, olha, essa senhora comete aborto diariamente clandestino. Como é que eu quero mudar, se parar de sentir dor, parar de ter obsessor, parar de sofrer, se eu estou tirando a vida alheia? Então assim que funciona, meus irmãos. Não existe milagre. Se eu estou cometendo coisas erradas com meu irmão, com meu próximo, vão ter reflexos. Não tem milagre. Então quando a gente fala inimigos desencarnados, são aqueles cobradores que foram vítimas nossas que vêm cobrar dívida e nós temos que pagar. Se não for assim, nós não vamos resgatar os nossos débitos, nós vamos limpar a nossa aura, limpar o nosso passado e começar uma vida nova, uma vida melhor. Então muitos estão aqui ouvindo hoje, estão entendendo a situação, estão entendendo que sofreram, mas nada é por acaso, não começa agora. Muitos que são vítimas hoje foram algozes de outras vidas. Então, se buscarem no filme das vidas de vários espíritos que estão aqui, vão verificar que nenhum deles, nenhum de nós, somos vítimas e algozes somente. Várias vezes nós trocamos de personagem nessas várias idas e vindas, nessas nossas várias encarnações. Então, meus irmãos, qual é a missão de hoje? Pedir perdão o que nós fizemos de errado aos nossos inimigos do passado e falar para eles, olha, vamos evoluir juntos, nós todos. Vamos trabalhar juntos para nos melhorarmos. Fazer uma terra um lugar melhor de se viver, um lugar melhor de se morar, onde o mal ainda vai existir um pouquinho, mas não vai ser o predominante. O bem vai ser a predominância na terra e não o mal. Então vamos fazer com que esses irmãos hoje que estão aqui nos ouvindo, do nosso lado, acoplado em nós, entendam, olha, está na hora de mudar. E se não mudar, se não arrancar o ódio do coração, se não arrancar a maldade e a perversidade, não vão ficar aqui no planeta Terra, vão ser expurgados para outro planeta que está se aproximando na nossa atmosfera. Mas como é que eu faço com a minha dívida? Perdoe. Mas eu não consigo. Como Jesus falou, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se nós conseguimos colocar isso na nossa mente e trabalhar esse dia a dia dos nossos atuais compromissos, nós vamos ajudar esses irmãos a se livrar desse peso e nós também vamos nos livrar desse peso e não aumentar o peso, como a gente vê a cada dia. Tem uma história recente, um colega de um centro lá do Nordeste. Olha a situação. Um rapaz, 18 anos, passou em primeiro lugar na faculdade de Direito, numa cidade do Nordeste. Não conseguiu entrar na faculdade. Surtou. De um dia para o outro, surtou, começou a ficar aloprado e falava só assim, pode matar, pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Ficava falando isso o dia inteiro. Foi internado no hospício, e a família não era espírita. E foi trazido o nome no centro do amigo nosso para fazer o trabalho. E foi feito, lógico, o trabalho de desobsessão, você vê todo o quadro. Qual era o quadro? Ele tinha sido o antigo juiz na época da Inquisição, que mandava matar muita gente inocentemente. Pode matar. Aí chegava aí, pode matar. Antigamente a Inquisição mandava, você tendo direito ou não, ele mandava matar, acabou-se, não tinha mais nenhum recurso.
Ele era um desses juízes. E veio agora, na encarnação, os obsessores, os inimigos, vítimas do passado, vieram atrás dele cobrar. E ele, pela faixa vibratória, caiu e não conseguiu vencer essa etapa. Está num estado lastimável, ainda internado, porque os inimigos do passado vieram cobrar o que ele fez. É injusto? É injusto. Centenas e centenas de pessoas foram condenadas à morte injustamente. E agora, vendo que ele passando no curso de Direito ia ser novamente, grande chance de ser juiz novamente, recebeu essa bondade de Deus de não conseguir entrar no curso e resgatar através desses processos mentais de obsessão. É um resgate? É um resgate. É de graça? Não, não é de graça. Porque nós somos os artífices do nosso futuro. E fizemos muita coisa também do passado. E eles vêm nos cobrar. Não tem outra coisa, não tem como fugir. Porque foi como a gente fugisse de nós mesmos. Tem como a gente fugir de nós mesmos? Não. Então, nossos inimigos são acoplados em nós pelo nosso passado. E vem cobrar. Porque a justiça divina é essa. Você fez, meu irmão? Fiz. Então você vai pagar na sua pele o que você fez. Não tem milagre. Não é Deus que quer que ninguém sofra, não. Somos nós que escrevemos a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, se nós hoje estamos com algum problema em casa, com algum familiar difícil, vamos parar e pensar, olha, não foi à toa que viemos no mesmo lar. Não foi à toa. Temos que parar, pedir desculpas, conversar e, olha, tentar começar uma vida nova, uma vida diferente, porque nós temos que resgatar esse nosso passado, sim. Porque muitas pessoas, deixa para lá, não quero mais viver com fulano, não aguento mais. Está retardando o processo. Tente se desfazer primeiro o ódio, os laços de atrito, de animosidade, e depois pode até separar, mas tente desvincular o ódio primeiro. Não tem no Evangelho? Para a gente tomar conta. Antes de ir, olha, reconcilia-te com o vosso inimigo antes que seja tarde. Porque vai virar um inimigo desencarnado. Ou nós dele, ou ele da gente. Por isso que a gente tem que pensar muito quando fala alguma coisa, quando emite alguma palavra com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Vou contar uma historinha para vocês minha, que é interessante. Você fala uma situação triste que eu fiz, mas se Deus quiser, eu vou tentar consertar isso em agosto. Estava lá em Portugal, um mendigo armênio, veio pedir esmola, xingando, e do lado eu tentando me desvencilhar. Dá uma moeda, fui e tirei 25 cents, dei na mão dele. Ele começou a xingar, isso aqui não vale nada, peguei, me dá aqui, peguei o dinheiro dele de volta, botei no bolso, olha o que eu fiz. Esse cara, até hoje, diariamente, tem ódio de mim, até hoje. Em agosto retornarei lá em Portugal, vou lá no mesmo lugar, Deus queira que ele esteja lá ainda, vou tentar pedir desculpa a ele. Um ato impensado de ignorância de uma pessoa que não se cuida do seu pensamento. Fiz isso sem pensar. Olha o que ocasionou. O cara diariamente ora pelo meu mal. Já soube disso espiritualmente falando. Diariamente, porque eu peguei a moeda de volta de um mendigo. Eu fiz isso. Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento diariamente nas nossas vidas a não cometer esse tipo de besteira. Cria um inimigo encarnado aqui por uma besteira. Quantos de nós não faz tantas coisas, até piores às vezes, no trânsito, no trabalho, na rua, na vizinhança, e depois acha que não aconteceu nada, nem sabe, e tem pessoas odiando a gente sem a gente saber, porque nós criamos aquela situação. Então, meus irmãos, não é fácil não. Estar aqui na terra não é fácil. A gente precisa aprender a dominar, primeiro, a língua, que é o chicote do pensamento. Se a gente conseguir isso, nós vamos conseguir muitas coisas na nossa vida, e os amigos espirituais vão nos ajudar a gente seguir um caminho melhor, porque não é fácil, mas eles estão do nosso lado e falam, calma meu irmão, imagina o trabalho que eu dei para os espíritos para não fazer essa besteira que eu fiz lá em Portugal, mas fiz, sem pensar, em um segundo fiz uma grande besteira. Então todos nós estamos factíveis de fazer tipo de coisa assim. Então vamos pensar um pouquinho antes de refletir, de cometer algum erro e lembrar, olha, a vida não é só essa, a vida não é só aqui. Nós estamos
prontos para fazer o bem e o mal também. Infelizmente, nós estamos acompanhados 24 horas por dia, como está no livro dos Espíritos. Como é que vocês são acompanhados? 24 horas por dia. Na realidade, sua vida é guiada pelos Espíritos. São eles que nos guiam, ou pelo bem ou pelo mal, dependendo da nossa faixa vibratória. Então, o milagre não existe. Existe trabalho, existe perseverança no bem, persistência, tentar mudar da melhor forma possível. Certa vez também, sou uma pessoa muito dócil, né? Vinha dirigindo aqui no Park Shop, no tempo do Cauê ainda. Bati o carro no Park Shop, saí na pancada com um cara no meio da rua, vindo para o trabalho mediúnico. Briguei com um cara, saímos no tapa, no trânsito aqui em frente ao Park Shop. Aí continuei vindo para o trabalho, camisa toda suja. Cheguei aqui, não contei nada para ninguém, quietinho, né? Aqui tem que ser santo, mas eu tinha acabado de sair na pancada no trânsito. O Espírito incorporou na hora, falou assim: te peguei, né, santinho? Pegou, e eu caí. Então nós todos somos factíveis de melhorar, mas também podemos cair. Então vamos ficar atentos. E os nossos inimigos do passado vêm nos cobrar. E os do presente também. Nós escorregamos, caímos. Quantos de nós não cometem tantas coisas durante o dia, durante a noite, em outros lugares? Quantas pessoas não cometem tantas coisas? É uma prova que nós somos falíveis, mas somos também capazes de melhorar, de mudar, de viver uma vida melhor. Porque nós somos irmãos, todos nós, filhos de Deus e irmãos de Jesus. Hoje é sexta-feira santa, um monte de gente faz quaresma, fica sem beber, sem comer carne, sem limpar nem a casa. E os outros 325 dias do ano, como é que são? Como é que a pessoa pensa? O que a pessoa faz o restante do ano? Então, nós temos que lembrar de Jesus, não nesse sofrimento, vai lá para a Planaltina, milhares de pessoas, o cara se arrastando, preso na cruz, todo mundo chora, se emociona, mas o que nós modificamos nesses 2000 anos que ele veio de lá para cá? O que a gente comemora domingo de Páscoa? Todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer chocolate, as crianças ficam doidas. Quais as famílias que param, sentam e falam assim: olha, hoje nós estamos comemorando, não é o coelhinho que bota ovo não, o coelho não bota ovo, nem o chocolate que sai dele, é Jesus. Então, o nosso irmão maior que deixou um exemplo maravilhoso, em 3 dias ali, coisas que nenhum de nós é capaz de fazer, ele fez em 3 dias. 3 dias. E repercute até hoje. E nós não aprendemos ainda. Não aprendemos, não tentamos colocar em prática o que ele veio ensinar. Mas nós somos capazes de melhorar sim, tanto que eles confiam em nós. Vamos lá, de novo, encarna. Agora os trabalhadores da última hora são vocês. Vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos mudar, que ainda tem chance. Nesse livro, Herdeiros do Novo Mundo, que fala do expurgo que está acontecendo, até esses espíritos já estão sendo retirados da Terra, levados para outros planetas, não estão abandonados. Porque próprio Jesus disse: não deixarei nenhuma ovelha desgarrada. Ou seja, vão ficar alguns milênios no outro planeta para aprender novamente a amar, a perdoar, a reciclar a sua mente, o seu coração e voltar para a Terra. Quem sabe alguns milênios, mas não estão abandonados. Serão acompanhados por Jesus novamente nesses outros planetas que estão recebendo esses espíritos que são retirados da Terra diariamente. Então, meus irmãos, se nós queremos ficar novamente aqui na Terra, melhorando, vamos tentar aprender com os exemplos que a gente tem de espíritos iluminados que estão do nosso lado o tempo inteiro, falando: olha, meu filho, calma com o que você vai falar, o que você vai pensar. Pense antes de falar, porque você vai conseguir lutar contra aqueles animais medievais que tem dentro de nós, de outras encarnações. Nós temos muitas encarnações dentro do nosso ego. Temos que lutar contra eles todos, para tentar vencer essa nossa animosidade e ser pelo menos um trabalhador que se arrependeu do que fez, porque o arrependimento sincero é que vai nos levar para um lugar melhor.
Esses espíritos que trabalham nesse livro, que muitos deles, inclusive Bezerra de Menezes, mostram situações que a gente não tem noção. Dentro de um presídio, por exemplo, eles vão visitar um presídio de milhares e milhares de pessoas, situações lastimáveis, que não vale relatar aqui. Eles conseguiram achar um espírito arrependido, um espírito dentro de um presídio arrependido, um só, ajoelhado lá de madrugada, dentro da cela, infecta com centenas de pessoas, tudo apertado um em cima do outro, orando, se arrependendo do que tinha feito, mas achou um espírito dentro do presídio. Vão em hospitais também, e como diz o próprio Bezerra, a dor é o melhor bisturi para a fé. A dor é o melhor bisturi para a fé, para aumentar a sua fé. Quando você está sofrendo, você está sentindo dor, você começa a pedir: Deus me ajuda, me salva, eu não vou fazer isso mais não. Passou a dor, já começa a mudar, começar a fazer tudo errado de novo. A gente é assim, nós somos assim, ser humano. Mas a dor é um santo remédio que faz a gente refletir sobre o que a gente está cometendo de errado e pelo menos tentar não cometer mais. Então essas visitas desses espíritos em lugares dificílimos mostram como o arrependimento sincero é que vai nos levar a viver um mundo melhor. Que se a gente falar só da boca para fora assim: olha, me arrependo, me desculpa, só da boca para fora, o nosso campo magnético demonstra o nosso sentimento. Não adianta falar que se arrependeu. Se a pessoa não falar, mas se arrepender, e do fundo do seu coração emanar aquela luz, esse arrependimento sincero vai tirar você de uma sintonia negativa e vai levar você para um plano melhor. E muitos irmãos não estão tendo chance disso. Estão sendo levados porque não se deixa o coração abrir para o arrependimento. Então, não tem outra solução. Estão sendo retirados da terra. Mas nós que ainda temos um pouquinho de sentimento, de coração sincero: meu Deus, me ajuda aqui. Eu não quero cometer mais esse erro que eu venho cometendo. Me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, mestre. Ajoelha, se for necessário. Peça com o fundo da sua alma: eu sou imperfeito, mas quero melhorar. E nós vamos conseguir, porque nós todos somos capazes de mudar. Nós somos centelhas divinas. Vós sois centelha divina, não somos? Então somos capazes de melhorar. Não vamos perder essa chance de encarnar, porque se a gente desencarnar em condições que muitos irmãos estão desencarnando aí, não vai ser fácil reencarnar aqui na Terra novamente. Não vai ser fácil. A Terra está sendo feita uma mudança drástica. A faixa vibratória está mudando, não vai ter mais como o campo magnético aceitar certos tipos de espírito. Senão, se eu quero mudar, se eu quero melhorar a faixa vibratória minha, para permanecer no planeta, eu tenho que mudar o meu coração. Fazer tudo daqui para frente que eu for fazer com amor. Tudo, qualquer coisa, com amor. Porque vai ser esse sentimento que nós vamos fazer diariamente com o nosso amigo, com o nosso inimigo, com o mendigo da rua, que vai nos dizer: olha, meu irmão, se você melhorar, você vai permanecer na Terra. Agora, se continuar desse jeito, você não vai ficar aqui. Você vai demorar alguns milênios lá nos planetas que estão recebendo os deserdados da Terra, que são os herdeiros do novo mundo lá. E os do novo mundo aqui são aqueles que tiverem a chance de abrir o seu coração e mudar. E nós somos capazes de melhorar. Como diz num livro aqui, tá maravilhoso. Sobre obsessão. O livro Segue-me, de Chico Xavier, Emmanuel. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas, um olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, uma ponta de sarcasmo, um momento de irritação, uma tristeza sem motivo, um instante de impaciência, a indisposição descontrolada, estabelecida ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas da organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa,
a discórdia no grupo de ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intrigas, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades e equipes, quase sempre parte de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com o minúsculo foco de uma infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Então, meus irmãos, os livros estão aí, as orientações estão aí, não cansam de chegar aos nossos ouvidos diariamente, constantemente, para que a gente mude, aprenda a ser melhor a cada dia, a cada instante, porque o tempo está cada dia mais curto. Muitos espíritos que estão aqui hoje vão refletir bastante, pensa, olha, eu não vou perder meu tempo mais obsediando ninguém, porque eu tenho que melhorar. Eu estando obsediando, eu estou perdendo meu tempo. Não perca mais o seu tempo. Perdoe seus inimigos. Peça perdão às faltas que você cometeu. Tenta reajustar o que você fez, porque nós seremos cobrados por tudo isso, porque nós temos conhecimento suficiente para chegar do outro lado e falar assim, olha, você sabia. Não adianta pedir desculpa que você não sabia, porque você sabia. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E que nós possamos todos juntos angariar mais amigos e fazer desses nossos inimigos desencarnados os antigos amores que nós abraçamos de coração durante muitos séculos. Que eles sejam nossos amigos hoje e sempre. E que Deus nos acompanhe. Graças a Deus.